Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Suzana Gomes, sou professora de língua portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2 e hoje o nosso papo será sobre o capítulo 8 da sua apostila. Vamos lá? Bom, antes da gente começar, eu queria dizer que eu espero que você esteja conseguindo aí na sua casa criar e manter uma rotina de estudos. Eu sei que isso é bem difícil, muito diferente para você, mas tenho certeza que você vai conseguir. Separa um horário todo dia para estudar, para colocar essas matérias que você está assistindo em dia, vê onde estão ficando suas maiores dúvidas para você conseguir tirar essas dúvidas nas aulas ao vivo. Volta uma aula gravada. Essa aula gravada é ótima, porque você consegue sempre acessar quando alguma dúvida surgir, né? Eu sei que esse é um momento difícil, você deve redobrar os seus cuidados com a higiene, sempre que possível você deve ficar em casa e aproveitar esse momento que você está em casa para se dedicar ainda mais aos seus estudos. Então, você pode voltar a alguma matéria anterior que tenha ficado com dúvida e pode revisar essa nossa aula, por exemplo, sempre que você quiser. Bom, o capítulo 8 da sua apostila, ela fala na parte de redação sobre verbete de enciclopédia digital e na parte de português, que é importante para a gente nesse momento agora, fala sobre palavras homógrafas. É este capítulo aqui. Bom, você deve ter percebido, você que já era nosso aluno, que já estava acostumado com o material didático, que antes a gente tinha separado, né? Uma matéria para português e uma matéria para redação. E agora elas ficam juntas, na mesma apostila. Então, quando você encontra estudo do texto, vai ser a matéria trabalhada pelo seu professor de redação. E quando for o estudo da língua, é a matéria trabalhada pelo seu professor de língua portuguesa, que é o que a gente vai fazer agora. Então, quero que você avance sua apostila para a página 409 para a gente começar. Bom, eu acho que pode ser mais fácil para você se você acompanhar essa aula com a sua apostila, com um caderno e com um lápis, uma caneta, para você fazer as anotações do que você considera mais importante daquilo que eu vou falar aqui, tá bom? Tem em mãos alguma coisa que você possa marcar, uma caneta marca-texto, assim, porque sempre que você faz uma anotação, destaca alguma coisa, isso vai chamar sua atenção no momento de revisão. E como você escreve isso, as anotações, né, com as suas palavras, depois para retomar esse material é muito mais fácil, você entende mais fácil porque está escrito com a sua linguagem, com a forma como você entendeu. Bom, como eu havia dito, o título desse capítulo, para a parte de língua portuguesa, é Palavras Homógrafas. Coloquei aqui a imagem da apostila para vocês. E agora, para a gente começar, eu queria que você pensasse assim. Você já reparou que existem algumas palavras, né? Que há algumas palavras que são escritas da mesma forma, mas que apresentam uma pronúncia e também o significado diferente? Então, a gente escreve elas exatamente igual, mas a gente, quando fala, tem uma diferença de pronúncia entre essas palavras e o significado delas é completamente diferente. Já reparou isso? Dá uma olhadinha nesse primeiro quadrinho que eu trouxe aqui. Essa tirinha, o personagem que aparece aí pra gente, ele tá ensinando a fazer um doce de leite, né? Ele vai mostrando passo a passo. Ele diz assim: é muito fácil fazer doce de leite em casa. Você só precisa de 1 litro de leite, 2 xícaras de açúcar e 1 colher de pau. Leve ao fogo e não pare de mexer com a colher, nunca. Porque se você se distrair, o doce corre o risco de queimar. Ele estava ensinando a fazer, né? E aí depois ele acaba se distraindo, que é exatamente o que ele falou para as pessoas não fazerem, e aí ao se distrair ele acaba queimando também o doce. Enfim, vamos dar uma olhadinha no próximo, e aí eu já volto para comentar por que eu coloquei essa tirinha aí. Essa próxima imagem é uma imagem, uma plaquinha, né, que fica na frente, na parte de fora de um restaurante, e nesse quadro diz assim: frase do dia: tudo que você semeia cedo ou tarde terá que colher. A vida é um plantio, escolha as sementes com sabedoria. Agora, o que é que há de comum? O que há em comum entre os dois textos apresentados, né? Aí depois eu pergunto ainda, eles pertencem ao mesmo gênero? O assunto é o mesmo? Então vamos lá. Primeiro, o que é que tem em comum nesses dois textos? Eles são escritos para o mesmo público? Eles têm as mesmas circunstâncias, os mesmos contextos de circulação? Eles vão aparecer nos mesmos lugares? Não, né? Essa tirinha, ela vai aparecer em vários lugares diferentes. Ela pode aparecer na internet, ela pode aparecer nos jornais,
Esse outro texto que eu trouxe era uma mensagem, essa mensagem poderia estar em outro lugar, mas aquele contexto de circulação ali específico era uma mensagem para as pessoas que entravam naquele restaurante. Uma tirinha ali naquele lugar, eu acho que não seria tão interessante, né? Não teria muito a ver, não alcançaria o mesmo objetivo de passar uma mensagem para as pessoas refletirem e tudo mais, né? Que a ideia ali é tudo que você semeia, ou seja, tudo aquilo que você planta, você vai colher. A gente está falando aqui de uma linguagem conotativa, né? Não é que você planta de verdade, apesar de o que você plantar de verdade, você vai colher de verdade. Mas ele está querendo dizer que quando você semeia, aquilo que você oferece, né, às pessoas, também é aquilo que você vai receber. Então, eles não têm exatamente o mesmo conteúdo. No primeiro é um personagem fictício, né? Ensinando a fazer um doce. No segundo é uma mensagem. Eles não pertencem ao mesmo gênero e o assunto deles também não é o mesmo. O que tem em comum entre essas duas imagens? Eu vou voltar aqui. Nessa primeira, nessa tirinha aí, aparece uma palavra que é exatamente igual na escrita à palavra que tem na outra tirinha. Você já conseguiu perceber? É a palavra colher. Essa palavra vai aparecer no segundo e no terceiro quadrinho, né? Ele diz, você só precisa de 1 litro de leite, 2 xícaras de açúcar e uma colher de pau. E no terceiro quadrinho ele diz, leve ao fogo e não pare de mexer com a colher nunca. No próximo slide, aqui nessa imagem, a pessoa que escreveu diz, tudo que você semeia, cedo ou tarde, terá que colher. Vocês perceberam que a palavra do primeiro quadrinho que ele ensina a fazer a receita e nessa agora são escritas exatamente iguais? Sim, mas elas significam a mesma coisa? Não. Elas são pronunciadas da mesma forma? Não. Esse é um bom exemplo de palavra homógrafa. Nós temos a mesma escrita, mas temos o significado que elas duas ativam diferentes, né? Você percebe a pronúncia delas duas como é bem diferente. Quando eu digo colher, eu tenho esse som da última sílaba mais aberto. Colher. E agora na segunda, colher. O som é mais fechado. E aí, dentro da situação, da comunicação, é que você percebe que ele está querendo dizer colher objeto ou está dizendo colher verbo. Só a situação vai fazer você perceber, né, só as outras palavras em volta dela, que a gente chama de contexto, né, as circunstâncias, é que vão fazer você perceber qual é o significado que essa palavra, naquele contexto, está ativando. Quando você estava no 6º ano, você estudou, viu, e agora no 7º também está revisando, que as palavras elas não carregam significado. As palavras elas vão ativando significados diferentes dependendo dos contextos. Então, uma mesma palavra pode significar coisas diferentes. Aqui, uma palavra escrita exatamente igual, você consegue diferenciar a pronúncia. Quando você lê essa imagem que aparece na tela aí agora, você não ia ler cedo ou tarde terá que colher. Você, por perceber o contexto da frase, você mesmo já lê sem precisar de nenhuma acentuação. Você percebe o contexto e usa o som mais fechado, colher, porque você sabe do que essa pessoa está falando. O contexto te fez perceber isso. Aqui aquela imagem, né, onde eu fiz as perguntas e agora eu coloquei essa oposição, né? Colher ou colher. Os dois escritos exatamente da mesma maneira, mas significam, no mundo prático, coisas muito diferentes, né? Colher e colher, objeto para a gente comer. Aí agora, se eu apresento para vocês essa palavra, escrita dessa forma, eu escrevo isso no quadro e pergunto assim, o que isso significa? É a colher de comer? É colher de colher frutos? Como é que você vai me dizer? Como é que você vai me responder com certeza qual é o significado dessa palavra? Sem ver contexto em volta. Não dá, né? Você vai precisar do que para saber se é colher ou colher? Você vai precisar do contexto. O que significa contexto? É a situação. É a circunstância em que essa palavra aparece. As palavras soltas, elas não significam exatamente nada, né? Elas só vão atrair algum significado, só vão ativar algum significado dependendo dessas situações de uso. No caso da colher aqui, eu falei colher agora, mas eu poderia falar colher. A gente não sabe qual é o sentido que a gente usa se não tiver um contexto em volta. Então,
Vou apresentar um contexto aqui para a gente ver qual dos dois casos nós usaríamos, ver como é que o contexto já é suficiente para fazer você perceber o significado da palavra. Então aqui diz assim: o que seria da humanidade sem o homem do campo para cuidar da roça e, pontinho, 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 os alimentos que saciam nossa fome? E aí, como é que você preencheria isso? Você vai escrever da mesma forma. Qual é a pronúncia? O que isso significa? Aqui a gente usaria colher, né? Que seria da humanidade sem o homem do campo para cuidar da roça e colher os alimentos que saciam nossa fome. Próximo. Não consegui provar a sopa, pois não encontrei nenhuma, pontinho, 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 na gaveta. E aqui, você preenche como? Você vai escrever da mesma forma, com a palavrinha que está bem aí no começo, mas agora você vai saber, pelo contexto, que está falando de um utensílio da cozinha que você usa para comer, né? Então, a gente vai completar isso aí com colher. E aí, por último, eu coloquei: quem quer, pontinho, 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 rosas, deve tomar cuidado com os espinhos. Aqui, veja bem, quando eu digo quem quer, você pode até ficar com dúvida, porque ainda não teve muita informação depois disso, mas se você parar um pouquinho e olhar o resto da frase, você vai entender que ele quer dizer que aquele que pretende colher, né, pegar rosas, deve tomar cuidado para não se espetar nos espinhos. Essa frase também tem um sentido conotativo, tá? Vamos só fazer essa observação aqui. O que essa pessoa pode estar querendo falar? Claro que poderia ser de maneira denotativa, eu poderia dizer: olha, você está mexendo nessas rosas aí, cuidado para você não se espetar nos espinhos. Mas a gente usa geralmente essa expressão quando a gente está falando que às vezes você quer alcançar, obter alguma coisa, mas você deve tomar cuidado, né? E porque às vezes as coisas muito boas, para que você consiga alcançá-las, você precisa passar por algumas coisas não tão boas assim, que aí seriam esses espinhos, né? Vamos lá. E aí vai aparecer para a gente aqui agora a definição das palavras homógrafas. Se você quiser anotar no seu caderno, eu acho importante agora você anotar. Palavras homógrafas são palavras que apresentam a mesma grafia, embora possuam pronúncia e significação diferentes. O que é grafia? É escrita. Então, elas são escritas da mesma forma, mas elas têm um significado diferente e tem uma pronúncia, ou seja, a gente fala, né, o som que a gente produz quando lê essa palavra ou quando pensa nessa palavra para falar, a gente usa uma pronúncia diferente. Vocês devem lembrar, porque estudaram há alguns capítulos atrás, das palavras homófonas. Lembra? Eram palavras que apresentavam o mesmo som, mas elas significavam coisas diferentes e elas eram escritas de maneira diferente. Então, no caso das homófonas, nós temos um som igual e a escrita diferente. No caso das palavras homógrafas, nós temos a escrita igual, mas o som e o significado diferente. O significado ser diferente vai acontecer nos dois casos, né? Tanto as homófonas como as homógrafas. Só que a escrita das homógrafas é igual e o som das homófonas também é igual. Aqui é uma explicação do que seria, né, o que significa homografia. Essa palavra é uma palavra que vem da junção de duas coisas, de dois termos em grego. Primeiro é homo, esse homo significa mesmo. Então, por exemplo, o que é um relacionamento homoafetivo? É um relacionamento afetivo entre duas pessoas que a sociedade considera que sejam pessoas que têm o mesmo gênero. Então, o mesmo gênero, mesmo afeto, né? Mesmo entre duas pessoas do mesmo gênero. E a grafia é a escrita, como eu havia dito antes. Então, a gente junta o homo e a grafia, homografia, mesma escrita. Coloquei aqui para vocês também 4 oposições. O primeiro exemplo é acordo e acordo. Já percebe como a pronúncia é diferente, a gente escreve da mesma forma, mas você vai ver como o significado delas também é diferente. Olha aqui o primeiro exemplo. Os dois negociantes fizeram um acordo sobre o preço do produto. E acordo cedo todos os dias para ir à escola. Então, no primeiro caso, eu tenho um acordo, né, quando duas pessoas se acertam sobre determinada coisa, né, elas têm um entendimento de alguma coisa, e o acordo como verbo da primeira pessoa do singular. Eu acordo, né, no modo indicativo. Depois, a segunda oposição é acerto
que também seria um acordo, mas pode ser uma correção também, e o acerto de verbo, também na primeira pessoa do singular. Então, aí duas frases poderiam ser: houve um acerto entre os participantes, houve um acordo entre os participantes, e também para o outro significado, que é o do verbo, eu acerto todas as questões de língua portuguesa. Aqui aparece aí também como correção, né? Eu não coloquei uma frase aí, mas a correção, sei lá, poderia ser alguma coisa do tipo: eu peguei esse material para fazer um acerto, né? Para consertar alguma coisa, para corrigir alguma coisa. Tudo bem? A terceira oposição entre palavras ali é de começo e começo. Começo como início, princípio de alguma coisa, e começo também como verbo. E aí eu tenho: o começo de sua carreira foi desastroso. E depois eu começo a correr e logo fico cansado. Tá vendo como muda a pronúncia, muda o significado, mas essas duas palavras são escritas da mesma maneira. E aí o último exemplo desse par de palavras seria choro e choro. Choro é o pranto, são as lágrimas propriamente ditas. E choro é a ação, é o verbo. Então é a ação de chorar, né? O choro é quando você vê já as lágrimas ou você vê aquela cena acontecendo, o choro, e o choro é a ação de verdade, quando você pratica, né? Então aqui as duas frases seriam: o choro, isso é um salmo bem famoso, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E depois choro todas as vezes em que me lembro desse filme. O importante para mim agora é mostrar para vocês como essas palavras, né, como a homografia acontece no dia a dia, como você vai encontrando essas recorrências sempre. Não é alguma coisa que vai aparecer unicamente em poemas, não é alguma coisa, um fenômeno muito incomum da língua portuguesa. Isso acontece o tempo inteiro, a gente faz uso disso no nosso cotidiano. Como falantes da língua portuguesa, a gente domina a língua, para a gente é muito natural fazer essa troca de pronúncia, a gente consegue perceber que muda a pronúncia, muda também o significado. A gente fala muito sobre a forma de escrever, mas na conversa também, né? Quando eu mudo essa entonação de colher para colher, por exemplo, como eu coloquei em alguns slides atrás, quando eu mudo essa pronúncia, você consegue perceber que eu mudei também o referente. Ou seja, eu estou falando o que é referente, né? É aquilo a que eu estou me referindo. O conteúdo muda também. Ele não significa mais a mesma coisa, né? Só de mudar essa pronúncia. Para a gente isso é muito natural, mas é um fenômeno da língua, né? A gente percebe como a língua é viva, é rica, ela permite esses diferentes significados a partir de construções das mais simples. E aí, para a gente conseguir perceber esses usos, eu quero que vocês vejam exemplos para conseguirem perceber como essa mudança sutil na pronúncia já é suficiente para mudar toda a significação da palavra. Lá no começo da sua apostila esse ano, um dos primeiros capítulos, talvez o primeiro, falava sobre classe gramatical. E aí você percebe que com essa mudança de pronúncia, né, as palavras elas vão sempre estar escritas da mesma forma, no caso da homografia, mas a mudança da pronúncia já é suficiente para mudar a classe gramatical. Entre acordo e acordo, a classe gramatical muda. Entre choro e choro, também. Então, perceba como só essa mudança, né, de pronúncia faz também mudar o significado e a classe gramatical. E aí, como eu falei, eu trouxe mais alguns exemplos de palavras homógrafas para a gente praticar, né? Para que você esteja atento aos diferentes contextos, né? Das diferentes circulações das palavras e como elas vão mudando de significado. Então, aqui eu tenho jogo, de um divertimento, e jogo, um verbo. E aí eu tenho aqui a primeira frase: esse jogo melhorou muito depois da última atualização. E aí eu falo jogo. Se eu tiver falado verbo na primeira pessoa do singular, eu digo eu jogo bem sob pressão. Então eu consigo atuar bem, né? Conseguir jogar o jogo muito bem, mesmo estando sob pressão, sendo pressionado. E aí depois corte, que é a morada do rei, né, o lugar onde o rei mora, e corte, que é o ato, a ação de cortar, para o verbo. E aí as duas frases seriam: hoje haverá uma festa na corte, e depois, por favor, corte os legumes para o jantar.
Por que que todas essas palavras são homógrafas? Porque todas elas apresentam a mesma grafia, mas elas mudam o significado e mudam a pronúncia. Mais outro exemplo ali, molho, que é um líquido, um caldo, e molho, do verbo molhar. E aí as duas frases seriam: preparei o macarrão ao molho branco e eu molho as plantas do jardim todos os dias. Mais uma oposição, olho, o órgão, e óleo, a ação, do verbo olhar. Então, um olho no padre e outro na missa. Isso quer dizer para a pessoa ficar atenta, né? Tomando conta de tudo ao mesmo tempo. Então, é olho, um olho no padre e outro olho na missa. E a outra frase é: da minha janela, olho as pessoas passeando. E aí é uma ação, é o verbo, né? O verbo olhar. Outra oposição, sede, de vontade de beber, e sede, o lugar. Então, as duas frases seriam: sinto muita sede quando faço exercícios e o Japão será a sede das próximas Olimpíadas. Depois nós temos sobre, quando a gente coloca em cima, e sobre, do verbo. Então, eu tenho: deixem os livros sobre a mesa, em cima da mesa, e minha mãe não gosta que sobre comida no prato. E aí, por último, torre, uma construção alta, e torre, do verbo torrar. E aí as duas frases poderiam ser: aquela princesa está presa no alto da torre, e depois acenda o fogo e torre o amendoim. Agora, eu quero falar com vocês sobre um outro aspecto das palavras que apresentam homografia. Talvez seja importante você anotar isso também. Algumas palavras, como eu coloquei aí nesse slide, elas são escritas da mesma forma, só que elas têm, uma espécie de homografia um pouco polêmica, porque elas são escritas da mesma forma, mas elas têm um acento gráfico para marcar a diferença de pronúncia. A gente tem acento que a gente usa graficamente, a gente marca para verificar que a pronúncia muda ali. E às vezes essa acentuação só acontece na fala, né? A gente não precisa marcar isso graficamente. Só que algumas palavras são escritas exatamente iguais, mas elas vão receber, uma ou outra, vai receber um acento para marcar a diferença dessa pronúncia. E aí, por que eu falei que isso é polêmico? Porque os teóricos, quem são esses teóricos? São os especialistas, os estudiosos da língua portuguesa. Eles ainda não decidiram, ainda discutem se essas palavras podem ser consideradas homografia, né, fenômeno da homografia, sim ou não. Eles ainda não decidiram isso. Mas então, por que que eu preciso aprender, né? O que que eu vou responder, por que isso vai ser importante para mim? Você não vai ter na sua prova a pergunta se essa palavra só porque mudou o acento vai ser considerada homografia ou não. Não vai ter essa pergunta, porque se nem os teóricos decidiram ainda, a gente não vai cobrar que você responda. Mas você precisa prestar atenção que esse acento vai diferenciar essas palavras. Quando você tem esse acento para marcar a pronúncia e muda também o significado. Uma mudança sutil de um acento faz você mudar completamente aquela sentença, o significado que essa palavra vai ativar na frase vai ser diferente se você errar, se você colocar inadequadamente só um acento. Então aqui, ó, eu coloquei uma menina brincando aí e eu botei duas frases e só estou mudando o acento da segunda palavra, né? Então eu quero perguntar para vocês qual vocês acham que é a opção correta. Eu digo a frase número 1 ou eu digo a frase número 2? E aí? Então, eu tenho ela está brincando no primeiro e depois eu tenho ela está brincando. Tá vendo como muda a acentuação? A única diferença aí é o acento gráfico, né? O acento agudo. Muda o acento, mas muda o significado das palavras também. Está com acento no A é o verbo estar na terceira pessoa do singular. Ela está brincando. Esta é um pronome demonstrativo. Lembra que vocês já estudaram os pronomes? No sexto ano, né? Os pronomes são esses pequenos termos, né? Essas palavras que elas vão acompanhar ou vão substituir um substantivo. No caso dos pronomes demonstrativos, qual é a função desses pronomes? É apontar, demonstrar, né, a posição de alguma coisa, de um objeto, de um termo, em relação ao espaço, em relação ao tempo.
ok? Então, aqui, se eu estivesse falando esta, eu diria que esta caneta está agora sobre a mesa. Então, aí eu estou posicionando, mostrando, demonstrando a posição dela. Agora, se eu digo está, eu posso falar esta caneta está sem a tampa. Esta está. Esse acento muda o significado da palavra. Então, a gente usaria, para esse contexto aí dessa menina brincando, a gente usa a primeira opção. Ela está brincando. Agora, eu queria que você tentasse completar corretamente essas lacunas, esses espaços que eu deixei aí. Então, eu tenho a opção A e B para aquelas duas primeiras frases e depois eu tenho a opção A e B para uma frase só que eu tenho embaixo, mas que tem duas lacunas. Então, você consegue perceber a diferença da acentuação aí entre essas duas palavras? Será que o significado delas muda também quando uma recebe acento e a outra não? Bom, a primeira frase diz a falta de amizade, pontinho, 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 às pessoas. E aí, você responde com a letra A ou com a letra B? Você responde com a letra B. A falta de amizade distancia as pessoas, afasta as pessoas. E o número 2. Naquela floresta há uma grande, pontinho, 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 entre as pessoas. Então, aqui eu estou dizendo, naquela floresta há uma grande distância entre as pessoas. O acento fez toda a diferença para o significado dessas duas palavras, não é? E agora, aqui na última, nós temos a opção A e B também, e a frase é: sua avó era, pontinho, 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 pois sempre sabia, pontinho, 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 a coisa certa a dizer. E aí, você responde a primeira lacuna com A ou B? Com A, né? Sua avó era sábia, pois sempre, e aí sim a letra B, sabia a coisa certa a dizer. Então, nesses casos aí, o acento gráfico fez toda a diferença para o significado das palavras. Então, tenha atenção, nós vivemos numa era em que o acento está perdendo a importância, né? Sobretudo na internet. Claro que as pessoas muito provavelmente vão entender o que você está falando quando você não coloca esse acento. Só que você tem que ter cuidado, porque às vezes a recorrência, ou seja, de tanto você usar essas palavras sem acentuar, numa situação mais formal, lembra que é isso? Existem situações informais, coloquiais, e situações mais formais, mais sérias, quando você vai falar, escrever uma carta para o diretor da sua escola, quando você vai fazer sua redação, sua prova na escola. Então, às vezes, de tanto usar nas situações informais, deixar de usar nas situações informais o acento, você acaba esquecendo de usar também nas situações mais formais. A gente tem que conseguir entender quando um uso da língua é adequado ou não, ok? Porque se você vai fazer a sua prova, a sua redação, e aí numa situação dessa, como na última frase, tem sábia e sabia, e você escolhe inadequadamente, coloca, no caso aí, você trocaria a primeira pela segunda, você vai mudar o significado. O seu professor vai entender o quê? Ele vai entender, sua avó era sabia, pois sempre sábia a coisa certa a dizer, porque foi assim que você escreveu. Ou seja, a gente tem que ter cuidado, porque um acento pode sim mudar o significado das palavras. Agora, eu coloquei aqui para a gente ir à apostila, porque eu quero dar uma olhada para ver como a sua apostila vai trabalhar esse conteúdo que nós falamos até aqui. Essa é a primeira parte lá das palavras homógrafas que aparecem na sua apostila. Como eu disse, né, o estudo da língua, de língua portuguesa, acontece sempre quando tiver esse título, né? Você vai ser o seu professor de português que vai trabalhar quando tiver esse título, o estudo da língua. E aí vem dizendo palavras homógrafas. Na sua tela vai aparecer a mesma página da apostila que eu tenho aqui, tá? E aí diz assim: uma loja de produtos ecológicos colocou junto à vitrine a seguinte mensagem. E aí vem, amor à natureza. Bom, a loja apresenta seus produtos, que são produtos ecologicamente corretos, né? Me parece, né? De acordo com o slogan deles aqui, amor à natureza. E aí eu quero que você leia essa frase que aparece logo acima da imagem, embaixo de amor à natureza. Dá uma olhadinha para essa frase.
A sua própria apostila, ela propõe 3 perguntas, né? Primeira é, você teve dificuldade para ler a mensagem e por quê, né? Depois ela pergunta, qual era a intenção do anúncio? E depois ela pergunta, que palavras dificultaram a leitura? Vamos lá. Primeiro, eu não sei se você teve alguma dificuldade para ler essa frase. E se você, mesmo achando que tem alguma coisa errada, conseguiu entender facilmente o que ela está dizendo. Bom, qual é o problema dessa frase aí? Aqui a gente tem uma tentativa de falar uma coisa, mas o acento na palavra transformou a palavra em outra coisa. Ele diz assim, amor à natureza. O que a gente já pratica, agora esta estampado. Provavelmente, o que o autor dessa frase quis dizer era o que a gente já pratica, agora está estampado. Então, colocando o acento ali de forma inadequada no primeiro A da palavra prática, na primeira sílaba da palavra prática, ele colocou o acento e transformou, obviamente, como eu falei agora, na palavra prática. Se ele não colocasse esse acento, aí sim ele traria o significado que ele pretendia. Seria aquilo que a gente já pratica, o que a gente já costuma fazer. Qual era o sentido dessa frase aí? Eles dizem, né, os donos dessa loja, dizem que eles já tinham essas práticas de cuidado com a natureza, provavelmente usando um material sustentável. Só que aí agora aquilo que eles já praticavam, eles estão colocando de maneira estampada, né? Estão mostrando isso agora nos produtos, através das estampas e tudo mais. Então ele queria dizer, o que a gente já pratica, agora está estampado. Ele queria usar o verbo estar, mas ele coloca o pronome. Ele usou um pronome demonstrativo, como aquele que eu tinha colocado lá na primeira frase que eu fui apresentar naquela menina brincando, lembra? Que era esta e está. Não era a primeira frase do slide, mas era a primeira frase dessas diferenças de acento, né? Então tinha está e esta. Aqui também. Ele optou pelo esta quando deveria usar o está. E aí a frase correta para a gente responder essas 3 perguntas, né? Ele dizia assim, você teve dificuldade para ler a mensagem? Essa é uma resposta pessoal. Talvez não, né? E depois pergunta por quê. Você fala, eu nem percebi que o acento tinha sido colocado de maneira errada e no outro que estava sem acento. Então, lembra do cuidado que a gente tem que ter de tanto não usar, né, na linguagem coloquial o acento, né, na internet, enfim, a gente acaba não percebendo quando ele é necessário. E aí você que vai responder isso, se você teve dificuldade ou não e o porquê. E aí depois, qual era a intenção do anúncio? Era essa que eu comentei agora, né? Era mostrar que aquilo que eles já praticam, agora eles traziam também estampado. Agora está estampado, faltou o acento no A. E aí, que palavras dificultaram essa leitura? Foram as palavras prática, que eles colocaram como prática, mas era pratica, e a palavra esta, que deveria ser está. Bom, e aí depois eles vão apresentar um texto dizendo complete o parágrafo a seguir com as palavras esta, está ou estar, que ainda tem um problema que não é nem de uma palavra que apresenta homografia e nem de uma palavra que apresenta homofonia. O estar, a gente usa muito ele de maneira inadequada, mas ele só parece. É uma coisa que vocês vão estudar um pouquinho mais à frente, que são os parônimos. Ela só parece a mesma palavra, mas ela não tem homofonia porque o som de esta, de estar e de estar é diferente, né? Então não tem homofonia e também não tem homografia. Esta se escreve sem acento, está se escreve com acento e estar tem o R no final para marcar o infinitivo desse verbo. Né? Então, nesse caso aí, é só uma confusão pelo uso, né? Que a gente precisa ter cuidado. E aí ele pede para você completar essas 3 lacunas. Eu não vou fazer essa questão aqui com vocês, você vai praticando depois em casa, mas para você conseguir fazer direitinho, quero dizer que esta é pronome demonstrativo, para demonstrar, apontar a posição de alguma coisa no mundo. Depois o está é o verbo conjugado, na terceira pessoa do singular. Ela ou ele está. E o último, que é o estar, é a forma infinitiva do verbo. É esse verbo, essa ação, sem estar conjugada em nenhuma pessoa. Ok?
Depois ela vai apresentar a sua apostila na segunda coluna, o exemplo de algumas palavras que são homógrafas. E aí tem o colher, que eu tinha falado, né, no início da aula. Depois tem para como preposição e para como verbo, né? Então a gente pode falar, por exemplo, eu comprei essa blusa para dar de presente. Eu também posso falar ele para todo dia no mesmo sinal vermelho. E aí tem escrito da mesma forma, né? Mas são palavras que são de classe gramatical diferente, significam coisas diferentes. E aí a gente tem jogo e jogo. Eu também dei esse exemplo lá nos slides. Mais um pouquinho embaixo, a sua apostila vai mostrar como é formada a palavra homografia, lembra? Mesma escrita, homo, mesmo grafia e escrita. E depois vai dar alguns exemplos de uso. Depois você vai ter já no final os exercícios, né? Nessa próxima página aqui, que é o que eu quero que você faça. As atividades, tanto as atividades normais, como as atividades finais. Eu espero que você pratique muito essas questões, para que você perceba como, às vezes, mesmo que a gente ache que a gente está bem atento, um acento na palavra, falta dele, muda completamente o significado. Só para dar um exemplo, olha nessa primeira questão aí, né? Ele fala assim, imagina que um líder comunitário tenha colocado em seu gabinete a seguinte recomendação: aceitamos críticas. Aí vem, mais ideias são melhores. Aqui, ele queria dizer assim, nós aceitamos críticas, mas se você puder dar alguma ideia, é melhor do que você dar alguma crítica, do que você fazer alguma crítica. Só que quando ele coloca esse acento aí no A da palavra mas, ele transformou em má de alguma coisa vil, de alguma coisa que não é boa. Então ele está querendo dizer uma coisa, mas acabou dizendo, aceitamos críticas e as ideias más são melhores. Ou seja, as ideias ruins são melhores. Viu como o acento mudou completamente o sentido dessa mensagem, né, que ele queria passar? Estejam atentos a isso para fazer essas questões, tudo bem? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que essa aula tenha te ajudado e que agora você consiga fazer as atividades da sua apostila. Foi um prazer poder compartilhar esse conteúdo com vocês e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.